Graça e paz, crianças! Tudo bem? Eu sou a tia Lídia e essa aqui é a nossa turminha VIP da comunidade evangélica Vida Plena. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e é muito bom estar aqui junto com vocês de novo. Mas eu não sei se você já sabe? Fala, não sei, você não falou ainda? Não sei se vocês já sabem, mas as nossas aulas presenciais já voltaram. Então, todo domingo às 10 horas da manhã, nós temos também um encontro lá na nossa igreja. Então, venha, que as nossas aulas já estão lá a todo vapor, ó, com força total. Nosso Ministério Infantil está funcionando. Bom, mas agora vamos para a nossa aula, para mais uma aulinha. Espero que vocês tenham curtido bastante as nossas aulas e que vocês aproveitem bastante esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Então, se você está animado, feche seus olhos aí comigo e vamos falar com o Senhor. Papai do céu, muito obrigada por esta aula, muito obrigada por este dia. Senhor, e nos faz a cada dia mais parecidos com o Senhor, que o nosso coração esteja, Senhor Deus, disposto, que o nosso coração esteja receptivo pela Tua palavra, Pai, e que nós possamos nos alegrar com ela, em nome de Jesus. Amém! Fala um amém bem forte aí. Amém! Ai, que bom! Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula hoje está super especial. E eu estou aqui, ó, já com a minha Bíblia. E como eu sempre peço para você, se você não tiver com a sua Bíblia aí, vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia. Se você não sabe ler, puxa o papai e a mamãe aí para onde você estiver, no sofá, na mesa, na cadeira, no seu quarto, para que eles te ajudem com a leitura da palavra. Hoje a nossa história tá lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. E lá em Lucas, nós vemos uma história onde Jesus vai fazer algo muito maravilhoso. Mas tem alguém muito especial também que vai nos ensinar algo muito profundo. Bom, lá em Lucas 7, a Bíblia nos fala que Jesus estava numa cidade que se chamava Cafarnaum. E nesse lugar havia um centurião. Sabe o que é um centurião? Centurião é um soldado. E neste lugar havia um centurião romano, um soldado romano. E esse soldado, como entendia muito bem, né, todo o seu exercício militar de ser um soldado, ele estava na sua casa e ele tinha um servo muito especial, um grande amigo. E esse servo começou a ficar doente e muito doente. Só que esse centurião romano, esse soldado romano, já tinha ouvido falar sobre Jesus e tudo que Jesus estava fazendo. E aí ele pede para que alguns homens, porque como ele era romano, ele não era do mesmo povo que Jesus, ele pede para homens experientes, para anciãos, falarem com Jesus sobre o seu servo, pedindo que Jesus, de alguma forma, ajudasse esse grande amigo que estava doente. E aí esses homens vão até Jesus e falam: Jesus, olha, por favor, venha até esse nosso amigo soldado, atende o pedido dele, porque ele é muito bom conosco. Ele tem sido bom, tem sido justo, então, por favor, ajuda ele. E Jesus fala o quê? Beleza, eu vou lá. E aí Jesus vem vindo para casa desse centurião, desse soldado, desse homem que é Cornélio. E chegando naquele lugar, aliás, chegando perto daquele lugar, a Bíblia nos diz que, olha lá, que Jesus, ao chegar perto da casa, nem chegou perto da casa dele, estava próximo, na verdade. A Bíblia nos diz que esse homem vai para perto de Jesus e ele fala assim: Jesus, olha, eu não sou digno.
eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E está dizendo assim, Senhor, o Senhor é muito importante, o Senhor é muito precioso, eu não sou como o Senhor, então eu não posso receber o Senhor na minha casa. Mas eu sei de uma coisa, Jesus, como eu sou soldado, então assim, se eu dou uma ordem pro meu pelotão de soldados e digo vai, eles vão. Se eu digo fica, eles ficam. Se eu digo vai de novo, eles vão de novo. Se volta, volta. Então eu entendo que se o Senhor me der uma palavra, se o Senhor disser uma palavra de cura para o meu servo, ele será curado. E aí Jesus olha para aquele homem com seu coração cheio de alegria. Sabe por quê? Porque Cornélio não precisou ver. Ele não precisou que Jesus colocasse a mão na cabeça ali do seu servo que estava enfermo, que Jesus entrasse na casa dele, que Jesus derramasse óleo, que Jesus fizesse qualquer coisa. Ele não precisava ver. Ele só precisava de uma palavra, ou seja, Cornélio tinha muita fé, ele cria que Jesus poderia fazer aquilo. Vamos ler na Bíblia? Então, lá em Lucas 7, aí vamos ver o que aconteceu. Lá no capítulo 7, no versículo, nós vamos ler o 8, o 9 e o 10, e diz assim, ó. Aqui é o soldado, o Cornélio, falando. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando-se para casa, então a Bíblia nos diz aqui que Jesus, quando ele disse aquilo, ele ficou o quê? Uau! Esse homem tem fé, esse homem crê. Então ele não precisava ver para crer. Esse homem tem muita fé. Em Israel eu não vi ninguém com fé igual desse homem. E o que aconteceu? Quando Cornélio chegou em sua casa, o seu servo que estava quase morto, com a palavra de Jesus, Jesus disse para ele, pode ir, vai ser conforme a sua fé. E ele chegando viu que o seu servo estava bem. Uau, que grande fé! Vocês entenderam? A nossa aula hoje é sobre uma atitude de fé, não só da boca para fora. Nós temos que crer por aquilo que ouvimos e não por aquilo que vemos. Então, a nossa fé não pode ser igual Tomé. A Bíblia nos fala que Tomé só creu que Jesus havia ressuscitado porque ele viu, ele falou, olha, se eu ver as marcas nas suas mãos, se eu ver as marcas nas suas mãos, então eu vou crer. Ele só creu porque ele viu. Quando alguém promete alguma coisa para você, quando o papai e a mamãe prometem alguma coisa para você, ou a vovó fala assim, hoje eu vou fazer macarronada. Aí eu amo macarronada, é meu prato preferido. A vovó disse que vai fazer. Você crê só na hora que o prato tá lá na mesa? Ou você confia na palavra dela? Não, tia Lídia, eu confio na palavra dela. Se ela disse que vai fazer, ela vai fazer. Assim precisa ser a nossa fé. Não pelo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente ouve da palavra de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar atentos à voz de Deus e não os nossos olhos. A Bíblia nos diz que a fé é um firme fundamento daquilo que não vemos.
mas daquilo que esperamos. Então, para que a gente possa crescer e ser como Cornélio, os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Deus tem falado conosco, no nosso coração e por meio da sua palavra. Você crê que Jesus vai voltar? Mas ele ainda não voltou. Você já viu Jesus? Não, tia, eu nunca vi. Mas eu creio no meu coração que ele vai voltar. E assim precisa ser a nossa fé, como algo que a gente planta. Aqui em casa, o Lucas, esses dias atrás, ele plantou um feijãozinho. Então, ele trouxe lá os feijõezinhos, a sementinha de feijãozinho. E nós plantamos e colocamos num vasinho bem legal. E aí, o que a gente fez? A gente regamos. E a gente esperou. Passou um dia. Já tinha crescido alguma coisa? Nada. Passaram 2 dias. Nada ainda debaixo da terra. 3 dias. Algo estava começando a acontecer. Mas a gente sabia que havia uma semente lá dentro daquela terra. E que ela ia crescer. E que ela ia crescer. E que ela ia crescer. E ela ia crescer. Crescer. E crescer mais. E crescer mais. E crescer mais. E ainda mais. E muito mais. Quanto a minha semente cresceu! Olha para isso! A nossa fé é assim. Enquanto estava debaixo da terra, eu não sabia o que estava acontecendo, mas ela estava viva. E eu criei não porque eu vi, mas porque eu já sabia que algo estava acontecendo. A palavra de Deus nos ensina assim. Cornélio foi assim. O seu amigo foi curado, o seu servo foi curado porque ele creu, não porque ele viu. Então, tenha uma atitude de fé. Creia. Se Jesus disse, ele disse. E eu vou crer. Amém? Bom, essa foi mais uma aulinha do nosso Turminha VIP. Espero que você tenha gostado, viu? Espero que você deixe crescer a fé que o Senhor já plantou no seu coração. E que você creia pelo que você tem ouvido do Senhor e não pelo que os teus olhos têm visto. Então, não deixa de curtir, de compartilhar, olha lá os olhinhos, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de mandar para a família toda, manda para eles verem também esse vídeo, que o coração deles se encha de fé. Um beijo, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus, vejo vocês domingo no culto, tchau!